Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Queridos, a palavra que eu quero trazer nessa manhã ao teu coração se encontra no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Vai falar de um momento, da história que o apóstolo Paulo ele chega até uma cidade chamada Troade. E diz que quando ele chega ali, ele precisava ir embora, mas ele não vai. A Bíblia diz que ele precisava ir embora naquele mesmo dia, mas ele decide ficar e ali ele vai ensinar. Ele vai ministrar as pessoas que ali estão. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele está ministrando, ele está numa casa onde ele está, a Bíblia fala que ele está num cenáculo, um local reservado ali para reuniões, e diz que esse discurso, querido, a palavra, ela foi algo tão poderosa que Paulo não parava, e diz que diz que aquela ministração foi próximo da meia-noite, e diz que ali havia muitas luzes, as pessoas estavam ali, e o discurso prolongou, porque Paulo ele trazia palavras de ensinamento para que as pessoas entendessem e compreendessem. E diz que naquele dia havia um jovem que quis estar ali, um jovem que queria ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Eu imagino um jovem que estava balançado em dois pensamentos ou em dois sentimentos. Diz que Eutico, ele quer ouvir Paulo, só que ele não entra, ele não adentra dentro do cenáculo e foca. Diz que ele fica na janela. E diz que a janela que ele estava era o terceiro andar, então podemos imaginar, querido, um lugar alto. E na janela ele tinha duas opções. Na janela ele olhava para dentro do cenáculo, ele via Paulo, as suas pregações. Mas da janela ele olhava para fora e ele via o que estava acontecendo ali fora. Querido, cuidado. Cuidado, porque estar na janela é quando nós ainda temos dúvida daquilo que nós queremos. Nós temos dúvida se nós queremos realmente se envolver com as coisas de Deus ou se nós ainda temos prazer e satisfação nas coisas do mundo. Diz que aquele jovem, ele até ficou ali todo aquele período, mas diz que ele cansou, ele adormeceu, porque ele foi vencido pelo sono, pelo cansaço. E quando ele adormece, querido, ele cai. Ele cai lá de cima e as pessoas vão pegar e diz que ele cai como morto ou estava morto. Aqui é um perigo para mim e para você, querido. Nas coisas do Senhor não tem meio termo. Ou a gente vai ser sim, sim, ou a gente vai ser não, não. Não tem como você ficar no meio do caminho. Não tem como você, de domingo, você vai para um culto, ouve a palavra, e no decorrer da semana você vive a vida da maneira como você quer. O resultado de quem vive assim, você vai morrer. E quando eu falo de uma morte, querido, eu não estou falando de uma morte física. Estou falando de uma morte espiritual, que é a morte mais perigosa que pode existir, querido. Quando você esfria, quando você fica gelado, quando você já não ouve mais a voz de Deus, você já não se preocupa mais com os princípios de Deus, o temor do Senhor é arrancado do teu coração. Existem muitas pessoas que têm Deus na boca para fora o tempo inteiro. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas as suas atitudes não demonstram isso. Demonstram que você não crê, que você não acredita. Naquele dia, Paulo teve que descer, abraçou o menino. Se estava morto ou não estava morto, não sabemos, mas eu sei que ele caiu do terceiro andar e nada aconteceu. Porque, querido, quem está na presença do Senhor, a palavra do Senhor não gera morte. A pregação do Senhor não gera morte, ela gera vida. Às vezes nós ouvimos e não gostamos daquilo que ouvimos. Não aceitamos aquilo que ouvimos. Mas naquele dia, um milagre aconteceu porque todo mundo ficou maravilhado. Paulo pregou até meia-noite, aconteceu isso, ele não parou. Diz que ele pregou a noite toda, até o amanhecer. E depois que ele falou tudo aquilo que precisava ser falado, ele foi embora. Querido, nessa manhã, a palavra é para você. Eu não sei como você se encontra na presença do Senhor. Eu não sei se você está dentro do cenáculo, se você está fora do cenáculo, ou se você está na janela. Só observando. Só querendo acompanhar de longe, comendo pelas beiradas. Ei, escute. Faça isso não. Entre para dentro da presença. Entre dentro do cenáculo, onde há luz e palavra, querido. Se permita ser transformado pelo Espírito Santo. Se permita ser mudado, lapidado e se transformar em uma pessoa muito melhor. Porque isso é o que o Senhor quer. A palavra
ela é poderosa, que a palavra nos cura, a palavra nos liberta, a palavra nos transforma. Mas para que a palavra tenha poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, você precisa mergulhar na presença de Deus. E não ser simplesmente um simpatizante, aquele que vem de longe, observa de longe. O dia que precisa, corre nos pés do Senhor. O dia que não precisa, está tudo bem. Dê um basta, querido. Se envolva com as coisas do Senhor e viva as promessas de Deus. Pense nisso. Deus abençoe. Um dia de vitória.